De todos os títulos atribuídos à Virgem Maria, há um que é a fonte e o fundamento de todos os outros. É um título tão sublime que, à primeira vista, parece desafiar a lógica. Mãe de Deus. Como pode uma criatura humana ser mãe do seu Criador? Como pode o Deus eterno, que não tem princípio nem fim, ter uma mãe? A resposta a este profundo mistério foi defendida pela Igreja primitiva com uma única e poderosa palavra grega: Theotokos, a portadora de Deus. Este título não foi uma invenção tardia, mas foi solenemente definido num dos primeiros grandes concílios da Igreja, o Concílio de Éfeso, no ano 431. A Igreja enfrentava a heresia de Nestório, que afirmava que Maria era mãe apenas da natureza humana de Jesus, e que, portanto, deveria ser chamada apenas de Christotokos, Mãe de Cristo. Esta ideia, aparentemente sutil, na verdade dividia Jesus em duas pessoas separadas, uma humana e outra divina. Foi São Cirilo de Alexandria quem liderou a defesa da fé. Ele argumentou com uma lógica poderosa. Maria não deu à luz uma natureza humana, mas uma pessoa. E essa única pessoa que nasceu dela, que foi amamentada por ela e que ela segurou nos seus braços, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus. Portanto, se o Filho de Maria é Deus, então Maria é, por direito, a Mãe de Deus. Negar o título Theotokos a Maria era, na sua essência, negar a divindade de Jesus desde o momento da sua concepção. É crucial entender que este dogma é, fundamentalmente, uma verdade sobre Cristo, mais do que sobre Maria. Ao chamar Maria de Mãe de Deus, a Igreja não está dizendo que ela é a origem de Deus ou que ela é uma deusa. O que a Igreja está proclamando da forma mais forte possível é a verdade da encarnação. Está afirmando que o bebê que nasceu em Belém não era apenas um homem santo em quem Deus habitava, mas era Ele mesmo, o verdadeiro Deus conosco, o Emanuel. É desta verdade sublime que todas as outras graças de Maria fluem. Porque ela foi escolhida para ser a Mãe de Deus, foi preparada para essa missão pela sua Imaculada Conceição e foi recompensada por essa missão com a sua assunção ao céu. Contemplar Maria como a Theotokos não nos afasta de Cristo. Pelo contrário, leva-nos a maravilhar-nos com a humildade do nosso Deus, que quis entrar no mundo não com poder e majestade, mas através do ventre e dos braços amorosos de uma mãe humana. Se Maria foi escolhida para a missão única de ser a Mãe de Deus, a Theotokos, a tradição da Igreja, guiada pelo Espírito Santo, compreendeu que ela também deve ter recebido graças únicas. Dois dos mais belos dogmas da nossa fé falam precisamente sobre isso: a Imaculada Conceição e a Assunção. Eles não são acréscimos complicados, mas os parênteses lógicos e gloriosos que enquadram a vida terrena da Mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo. A Imaculada Conceição refere-se não ao nascimento de Jesus, mas à conceição da própria Maria no ventre da sua mãe, Santa Ana. A Igreja ensina que, por uma graça singular, em antecipação dos méritos da morte de Cristo, Maria foi preservada da mancha do pecado original desde o primeiro instante da sua existência. Ela foi criada pura para ser o tabernáculo puro. Tal como a arca da antiga aliança foi construída com os materiais mais preciosos para conter a lei de Deus, Maria, a arca da nova aliança, foi preparada por Deus para ser a morada perfeita para o seu filho. Se a Imaculada Conceição fala do início da vida de Maria, a Assunção fala do seu fim.
O dogma da Assunção ensina que no final da sua vida terrena, Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. A lógica da fé diz-nos que não era conveniente que aquele corpo que gerou o autor da vida, que amamentou e cuidou do menino Jesus, sofresse a corrupção do túmulo. A sua assunção é a consequência final da sua maternidade divina e uma poderosa antecipação da nossa própria ressurreição. Estes dois dogmas estão intimamente ligados. A Imaculada Conceição é a preparação perfeita para a missão de Maria. A Assunção é a sua coroação gloriosa. Um mostra sua união perfeita com a graça de Deus desde o início. O outro mostra a vitória final dessa mesma graça sobre a morte. O privilégio único de Maria, ser a primeira a participar plenamente na ressurreição do seu Filho com o seu corpo glorificado, torna-se para nós um sinal de esperança e uma promessa do destino que aguarda todos os que vivem e morrem na amizade com Jesus Cristo. Em última análise, a Imaculada Conceição e a Assunção não são dogmas que glorificam Maria de forma isolada, são dogmas que glorificam o poder da redenção de Jesus Cristo. Eles mostram a perfeição da obra que a graça de Jesus pode realizar em uma criatura humana. Maria é a obra-prima da salvação, o exemplo perfeito do que Deus deseja fazer em cada um de nós. Ela é a prova de que o sacrifício de Jesus na cruz tem o poder de nos purificar completamente e de nos destinar à glória eterna, de corpo e alma. No Evangelho de São João, o primeiro milagre público de Jesus não acontece num templo ou numa sinagoga, mas no meio da alegria de uma festa de casamento em Caná da Galileia. É uma cena de celebração, de comunidade e de nova vida. Mas, no meio da festa, surge um problema que, para aquela cultura, era uma enorme humilhação social para os noivos. O vinho, símbolo da alegria e da abundância, acaba. É neste momento de necessidade que vemos a beleza do coração de Maria. Antes mesmo que os noivos ou o mestre de cerimônia se apercebam da crise, ela, com a sua sensibilidade de mãe, percebe o problema. E o que é que ela faz? Não tenta resolver a situação com seus próprios meios. Ela vai diretamente à fonte de todo o poder e de toda a graça, o seu Filho, Jesus. A sua oração é a mais simples e confiante possível. Eles não têm mais vinho. Ela apenas apresenta a necessidade, com total confiança. A resposta de Jesus parece, à primeira vista, um pouco distante. Mulher, que temos nós a ver com isso? A minha hora ainda não chegou? A hora de Jesus é a hora da sua paixão, morte e ressurreição, mas Maria, com a sua fé inabalável, não desiste nem discute. Ela sabe, no seu coração, que o amor do seu filho está sempre pronto a agir. A sua confiança é tão grande que ela age como se o pedido já tivesse sido atendido. É então que Maria se vira para os servos e nos dá a sua grande e única instrução em todo o Evangelho, um mandamento para todos os cristãos de todos os tempos. Ela diz: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estas palavras são um resumo da espiritualidade mariana. Maria não atrai a atenção para si mesma. Ela é a seta que aponta para Jesus. Ela é a guia perfeita que nos ensina que o segredo para todos os milagres na nossa vida é uma obediência confiante à palavra do seu Filho. Seguindo a ordem de Maria, os servos obedecem a Jesus, enchem as talhas de água e a água transforma-se no melhor vinho. O primeiro milagre de Jesus, o início da sua manifestação da glória, acontece por intercessão da sua mãe. Esta história nos ensina que quando o vinho da alegria, da esperança ou da fé se esgota na nossa vida, temos uma mãe no céu que repara. E o seu conselho para nós é sempre o mesmo: apresentem a vossa necessidade a Jesus e depois fazei tudo o que ele vos disser.
A missão de Maria como mãe não terminou com a sua assunção ao céu. Como rainha e mãe da Igreja, a tradição ensina-nos que ela continua a cuidar dos seus filhos na terra. Ao longo da história, em momentos de grande crise ou de necessidade, ela interveio de forma especial através das aparições marianas. Não são mitos, mas visitas de uma mãe preocupada, sendo duas das mais impactantes e aprovadas pela Igreja, as de Guadalupe, no México, e de Fátima, em Portugal. Em 1531, pouco depois da conquista espanhola, o México vivia um choque de culturas violento. Foi neste contexto que a Virgem Maria apareceu a um humilde indígena, São Juan Diego. Ela não apareceu como uma conquistadora europeia, mas como uma bela senhora mestiça, falando a sua língua nativa, o náhuatl. Como prova, deixou a sua imagem milagrosamente impressa na tiuma, o manto de Juan Diego, uma imagem cheia de símbolos que tanto os espanhóis como os astecas podiam compreender. Foi um ato de inculturação divina, a mãe a mostrar que o seu filho, Jesus, veio para todos os povos. 4 séculos mais tarde, em 1917, a Europa estava mergulhada no horror da Primeira Guerra Mundial e na ascensão do comunismo ateu. Maria apareceu então a 3 pastorinhos em Fátima, Portugal. A sua mensagem era um apelo urgente e maternal para um mundo à beira do abismo. Ela pediu oração, especialmente a reza do terço, penitência pela conversão dos pecadores e a devoção ao seu imaculado coração, como refúgio. Fátima foi um aviso do céu, mas também uma promessa de que, no fim, o seu imaculado coração triunfaria. Nestas e noutras aparições aprovadas, como Lourdes, vemos um padrão claro. Maria escolhe quase sempre os pequenos e os humildes como seus mensageiros, não os poderosos. A sua mensagem nunca é sobre si mesma, nem traz uma nova revelação. É sempre um eco do evangelho do seu filho, um chamado à conversão, à oração e à penitência. Ela não aponta para si, mas, tal como em Caná, aponta-nos de volta para Jesus Cristo. As aparições de Guadalupe e Fátima são provas históricas de que a promessa de Jesus na cruz, "Eis aí a tua mãe", não foi apenas para o apóstolo João, mas para todos nós. Maria continua a sua missão de nos guiar através das tempestades da história. As suas visitas são interrupções amorosas do céu no nosso tempo, a nos lembrarem do seu cuidado constante e a nos reconduzirem, como uma mãe dedicada, de volta ao caminho seguro que leva ao coração do seu filho. As maiores maravilhas da criação de Deus são, por vezes, as mais silenciosas. Não são galáxias a colidir nem vulcões a entrar em erupção, mas um sussurro de consentimento numa casa humilde em Nazaré. Na Anunciação, o anjo Gabriel apresentou o plano de Deus, e toda a criação, visível e invisível, prendeu a respiração, à espera da resposta de uma jovem. A sua resposta foi uma única palavra em latim que ecoaria para sempre: fiat, que significa faça-se. Este sim total, este fiat, é o mais importante da história da humanidade, o momento em que a porta do céu se abriu para a terra. É um erro pensar no sim de Maria como a submissão passiva de uma jovem que não tinha outra escolha. Pelo contrário, o seu fiat é a maior maravilha da liberdade humana. Maria, a cheia de graça, possuía uma liberdade perfeita, uma vontade que não estava acorrentada pelo egoísmo ou pelo pecado original. A sua liberdade era a capacidade de escolher, sem hesitação e com todo o seu ser, o bem supremo. O seu sim não foi forçado, foi o ato mais livre e mais plenamente humano que já existiu. Os padres da Igreja viram no sim de Maria
o momento em que o nó da desobediência de Eva foi finalmente desatado. Eva, uma virgem, num jardim, junto a uma árvore, ouviu um anjo caído e disse não a Deus, trazendo a morte ao mundo. Milênios mais tarde, Maria, a nova Eva, também virgem, numa casa que era um novo jardim, ouviu um anjo bom e disse sim a Deus, trazendo ao mundo o autor da vida, Jesus Cristo. A obediência livre de Maria reparou a desobediência de Eva. O fiat de Maria não foi um único momento, mas a atitude de toda a sua vida. Foi um sim que ela repetiu ao apresentar Jesus no templo, ao fugir por Egito, ao procurá-lo aflita entre os doutores da lei. Foi um sim vivido nos 30 anos silenciosos de Nazaré, e foi o seu sim mais doloroso e mais fecundo, quando, de pé junto à cruz, ela consentiu no sacrifício do seu filho para a salvação de todos nós, tornando-se nossa mãe. A liberdade perfeita de Maria, esta maravilha da criação, é um modelo para nossa própria liberdade. Todos os dias, nas pequenas e grandes decisões, Deus também nos pergunta: posso contar contigo? Maria ensina-nos que a verdadeira liberdade não é a capacidade de fazer o que nos apetece, mas a capacidade de escolher o bem, de dizer sim ao plano de amor de Deus. O seu fiat abriu seu ventre para receber Jesus. O nosso sim, a cada dia, abre o nosso coração para que Jesus possa nascer e agir no nosso mundo. Quando pensamos nos lugares sagrados da vida de Jesus, lembramos-nos de Belém, do Mar da Galileia e de Jerusalém. Mas o lugar onde o Filho de Deus passou a esmagadora maioria da sua vida na terra, 30 dos seus 33 anos, foi uma aldeia humilde e sem importância: Nazaré. Este lugar sagrado não é famoso por milagres espetaculares ou grandes discursos, mas pelo seu silêncio. Nazaré é a escola da vida oculta, onde aprendemos com a Sagrada Família a santidade da vida cotidiana. O coração de Nazaré era a casa de Maria, o lugar do fiat, onde a encarnação aconteceu. A tradição venera esta casa como um dos lugares mais santos da terra. Era uma habitação simples, provavelmente escavada na rocha. Foi neste espaço humilde que o Verbo de Deus aprendeu a falar palavras humanas, que o Criador do universo aprendeu um ofício humano com São José. A casa de Nazaré ensina-nos o mistério profundo da humildade de Deus, que escolheu o escondimento e a simplicidade, em vez do poder e da glória. Durante 30 anos, Jesus viveu uma vida que, para o mundo, parecia perfeitamente normal. Ele era conhecido como o filho do carpinteiro. Trabalhava, obedecia aos seus pais, rezava na sinagoga, vivia numa pequena comunidade. Estes anos silenciosos não foram um mero compasso de espera, mas uma parte essencial da sua missão redentora. Jesus, ao viver uma vida comum, santificou o trabalho, a vida em família e todas as pequenas realidades do nosso dia a dia, mostrando-nos que a santidade se encontra aí. E a mestra desta escola de santidade era Maria. Os seus dias não eram preenchidos com êxtases e visões, mas com as tarefas simples de uma dona de casa e de uma mãe. Ir buscar água ao poço, preparar as refeições, limpar, remendar as roupas. Mas ela fazia tudo isso na presença constante do seu filho, Jesus. Cada pequeno ato, cada gesto de serviço era um ato de amor por Deus. Ela é o modelo perfeito de como podemos encontrar e amar Jesus no meio das nossas rotinas diárias. A lição de Nazaré é um convite a encontrarmos este lugar sagrado nas nossas próprias vidas. A nossa casa, o nosso local de trabalho, a nossa família. Estes são a nossa Nazaré, os lugares onde somos chamados a viver a nossa própria vida oculta com Cristo. A vida de Maria e Jesus em Nazaré nos ensinam que os anos de silêncio e de serviço humilde foram tão importantes para a nossa salvação como os 3 anos de ministério público. É a escola que nos ensina que uma vida escondida com Cristo em Deus é uma vida de profundo significado.
Se existe uma oração que é o rosto da devoção católica popular, é o Santo Rosário. Para alguns, pode parecer uma repetição monótona e sem sentido, mas os santos e os papas chamaram-lhe uma escola de oração e um compêndio do Evangelho. O Rosário é uma das mais poderosas ferramentas da alma, uma oração profundamente bíblica e cristocêntrica, na qual somos convidados a meditar nos grandes mistérios da vida do nosso Senhor, Jesus Cristo, através dos olhos e do coração da sua mãe. O gênio do Rosário está na sua simplicidade e na sua natureza encarnada. Ele envolve todo o nosso ser. Enquanto os nossos lábios recitam as Ave-Marias, a nossa mente está focada em meditar num mistério específico, como a Anunciação ou a Crucifixão. E as nossas mãos estão ocupadas a percorrer as contas, a manter o ritmo. Este ritmo constante e suave acalma a mente e o corpo, libertando o coração para se elevar à contemplação, tornando a oração acessível mesmo no meio das distrações. O coração do Rosário não são as Ave-Marias, mas os mistérios. Divididos em 4 grupos, gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos, os 20 mistérios do Rosário levam-nos numa viagem completa através do Evangelho. Contemplamos a alegria da encarnação, a luz do ministério público de Jesus, a dor da sua paixão e a glória da sua ressurreição. Rezar o Rosário é como folhear um álbum de família sagrado, a recordar e entrar em cada momento decisivo da vida de Jesus e de Maria. Por que rezamos a Maria para chegar a Jesus? São João Paulo II explicou que rezar o Rosário é contemplar o rosto de Cristo com os olhos de Maria. Ninguém no mundo conheceu Jesus tão intimamente. Ninguém meditou sobre suas palavras e ações no seu coração como ela. Ao rezar o Rosário, pedimos a Maria que nos empreste os seus olhos cheios de fé, que nos empreste o seu coração cheio de amor, para que possamos ver e amar o seu Filho mais profundamente. Ela não é um obstáculo, mas a via mais rápida e segura para o coração de Jesus. Ao longo da história, a Igreja recorreu ao Rosário em tempos de grande dificuldade. E nas suas aparições, como em Lourdes e Fátima, a própria Virgem Maria pediu insistentemente que rezássemos o Rosário pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. Esta ferramenta da alma não é uma devoção piedosa do passado. É uma arma espiritual para os nossos tempos. Um convite de uma mãe para segurarmos a sua mão enquanto ela nos guia através dos mistérios do seu Filho, o caminho que leva à verdadeira paz. Como pode a arte humana sequer começar a capturar a beleza daquela a quem a Igreja chama tota pulcra, a toda bela? Ao longo dos séculos, os maiores artistas e músicos, inspirados pela fé, tentaram dar-nos um vislumbre da beleza da Virgem Maria, a obra-prima da criação de Deus. 2 expressões artísticas destacam-se: a oração musicada da Ave Maria e as sublimes representações pictóricas da Imaculada Conceição. As palavras da Ave Maria são, na sua origem, palavras da própria Bíblia, a saudação do anjo Gabriel e a exclamação de Santa Isabel. Esta simples oração inspirou algumas das melodias mais celestiais da história da música. A Ave Maria de Schubert, com a sua ternura e anseio, e a de Bach-Gounod, com a sua pureza e elevação, são apenas 2 exemplos. A beleza da música não é um mero adorno. Ela procura recriar a atmosfera sagrada da Anunciação, elevando a alma para contemplar a humildade e a grandeza da Mãe de Jesus. Como se pode pintar um dogma, uma verdade teológica como a Imaculada Conceição? O pintor barroco espanhol Bartolomé Estebano Murillo deu-nos a imagem mais icônica e amada. Nas suas pinturas, Maria é retratada como uma jovem de uma beleza serena e pura, vestida de branco, símbolo da pureza, e azul, símbolo do céu.
Com as mãos postas em oração e o olhar voltado para o alto, ela flutua sobre uma lua crescente, rodeada por anjos, numa atmosfera de luz dourada e celestial. Cada detalhe da imagem de Murilo é uma catequese. Maria pisa a cabeça da serpente, uma referência direta ao livro do Gênesis e à sua participação na vitória do seu Filho, Jesus Cristo, sobre o mal. A lua crescente sobre os seus pés recorda a mulher do Apocalipse, que está acima das coisas passageiras deste mundo. Os anjos celebram a sua pureza. É a teologia da Imaculada Conceição, traduzida numa imagem visual que fala diretamente ao coração. Tanto a música da Ave Maria como as pinturas da Imaculada Conceição são muito mais do que simples obras de arte. São janelas para o mistério da graça de Deus. São tentativas da imaginação humana, inflamada pela fé, de retratar a criatura perfeita, aquela que foi o tabernáculo vivo de Deus. Elas ajudam-nos a contemplar não apenas a beleza de Maria, mas, através dela, a beleza ainda maior do poder redentor do seu Filho, Jesus, que a tornou toda bela. Para compreenderem a profundidade do papel de Maria na história da salvação, os primeiros padres da Igreja não olharam apenas para o futuro, mas também para o passado, para o próprio início. Eles usaram um método chamado tipologia, que vê como as figuras do Antigo Testamento prefiguram as do Novo. E a mais bela e importante destas comparações é o paralelismo entre a primeira mãe da humanidade, Eva, e a mãe do Salvador, Maria. Eles viram em Maria a nova Eva. Recordemos a história do Gênesis. Eva, a mãe dos viventes, foi criada virgem e sem pecado. Num jardim, junto a uma árvore, ela dialogou com um anjo caído, a serpente. Através da sua incredulidade e desobediência à palavra de Deus, ela abriu a porta ao pecado e à morte no mundo. O ato de Eva criou um nó de desobediência que prendeu toda a humanidade. Agora, contemplemos o paralelo perfeito em Maria. Ela é a nova Eva. Também é virgem e, como vimos, foi concebida sem pecado. Numa casa humilde em Nazaré, ela também dialogou com o anjo, Gabriel. Mas, ao contrário de Eva, através da sua fé e obediência total à palavra de Deus, ela abriu a porta à vida, ao consentir em ser a mãe de Jesus Cristo. O seu sim incondicional, o seu fiat, foi o ato que começou a desatar o nó da desobediência de Eva. Esta não é uma ideia recente. Já no século II, padres como São Justino Mártir e especialmente Santo Irineu de Leão escreveram sobre isso. Santo Irineu, que foi discípulo de alguém que conheceu o apóstolo João, deixou-nos esta fórmula clássica. O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Pois aquilo que a Virgem Eva atou pela sua incredulidade, a Virgem Maria desatou pela sua fé. Esta sabedoria apostólica é o coração da patrística mariana. Por causa deste papel, os padres não hesitaram em chamar a Maria causa da nossa salvação. Não que ela seja a fonte da salvação. Essa fonte é unicamente Jesus Cristo. Mas ela foi o instrumento humano indispensável através do qual a salvação nos chegou. O seu sim, livre e obediente, foi a condição para a encarnação. Ao tornar-se a nova Eva, a mãe de todos os que vivem pela graça de Cristo, ela tornou-se também a nossa mãe na ordem da fé, a mulher cujo consentimento reparou o mundo. A história de Maria na Terra começa com a humildade de Nazaré, mas a sua história na história da salvação culmina numa visão cósmica e gloriosa. No livro do Apocalipse, São João tem uma visão. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas.
A tradição da Igreja sempre viu nesta mulher misteriosa um duplo símbolo. Ela é a própria Igreja, o povo de Deus, mas é também, de forma eminente, a Virgem Maria. A visão de João continua. A mulher está grávida e prestes a dar à luz, enquanto um grande dragão vermelho se posta diante dela para devorar o seu filho assim que ele nascer. Este é o drama da história da salvação em miniatura. A mulher, Maria, dá à luz o Messias, Jesus Cristo. O dragão, que é Satanás, tenta destruir Cristo desde o início, desde a perseguição de Herodes até a tentação no deserto e a paixão na cruz. Mas o Filho é arrebatado para junto de Deus e do seu trono, numa clara referência à ascensão de Jesus. Após a vitória e ascensão de Cristo, a batalha do dragão não termina. O Apocalipse diz que ele, furioso, foi fazer guerra ao resto da descendência dela, aos que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Quem são o resto da descendência dela? Somos nós, os membros da Igreja, o corpo de Cristo. Nesta visão, a maternidade de Maria é expandida. Ela não é apenas a mãe de Jesus, mas torna-se a mãe de todos os fiéis, a mãe da Igreja. Como nossa mãe na ordem da graça, Maria não fica distante no céu. A visão do Apocalipse mostra que ela continua a participar ativamente na nossa luta. Vestida de sol, ela está revestida da glória de Deus. Com a lua sob os seus pés, ela está acima das inconstâncias do tempo e do mundo. Com a coroa de 12 estrelas, ela é a rainha dos 12 apóstolos e de toda a Igreja. Ela é a nossa protetora na batalha espiritual, a mulher cuja descendência esmagará a cabeça da serpente. Assim, a história de Maria, que começou com o seu humilde sim em Nazaré, termina com a sua coroação como rainha do céu e da terra, de serva do Senhor, a mãe da Igreja. Esta visão não nos distrai de Jesus, pelo contrário, dá-nos uma imensa esperança. Mostra-nos que, na nossa luta diária contra o mal, não estamos sozinhos. Temos uma mãe no céu, poderosa e amorosa, que já participa da glória do seu Filho e que nos protege e nos guia, até o dia em que também nós possamos partilhar da vitória final do Cordeiro, Jesus Cristo.